Então a gente vai começando a nossa live de hoje. Boa noite para você que está chegando. Eu sou o William Santos, psicólogo. Hoje a gente vai dar continuidade a esses temas que estamos fazendo na live, né? Eu estou fazendo várias lives com a temática da saúde mental durante a pandemia. Então a gente está pensando, refletindo sobre o que tem mudado, quais são as questões emocionais que a gente encontra hoje, né, durante esse período da pandemia. O que é que tem se destacado com relação às emoções, de transtornos durante esse momento, né? Então, só um momentinho que a gente vai começar, já tem gente chegando por aí. Oi, Lilian, que bom você estar por aqui. Boa noite para você. Legal. Só um minutinho, alguns minutinhos, enquanto outras pessoas chegam. Só mais um minutinho. Vamos esperar o pessoal chegar. Tá me ouvindo por aí? Tá me ouvindo, Lilian? Se tiver, bota um sinalzinho legal para ver. Para eu receber o feedback aqui se tá tudo ok com o som. Ok. Então eu tive uma dificuldade para fazer a live também pelo Facebook. Então essa live de hoje vai ficar salva depois no Instagram e depois eu subo o vídeo com a live para o Face, lá na minha página, Psicólogo William Santos, a página lá no Facebook também, ok? E em breve eu vou colocar todos os meus vídeos lá no YouTube, para ser mais uma forma de divulgar esse trabalho com a ansiedade e o estresse. Então assim, eu vou falando e outras pessoas vão chegando depois e vão pegando um pouco das informações, né? Como eu estava falando antes, a ideia é a gente falar um pouco nessas lives sobre esse tempo de pandemia e as questões emocionais que surgem na pandemia, né? Como a ansiedade, a depressão, né? Falar um pouco desse sentimento, dessa emoção que surge durante esse momento de isolamento social, de distanciamento, né? De medo criado com a pandemia que iniciou aí pra gente no Brasil em março, né? Aproximadamente, acho que foi março, fevereiro ou março. E a gente tem então alguns meses aí que a gente precisou fazer o isolamento, né? E a gente tem um pouco mais de 4 meses nessa condição, né? Então, eu estava vendo algumas pesquisas que têm mostrado o impacto dessa pandemia, né? O impacto da pandemia nos nossos dias atuais. Ó, só dar uma pausa aí, Letícia Braine acabou de entrar também. Que bom ter você, Letícia, conosco. E algumas pessoas vão chegando, né? E vão pegando um pouco dessas informações aí. Uma boa noite para você, boa noite para todos. Mas então, né, a gente tem 4 meses mais ou menos de pandemia aqui no Brasil e a gente tem vivido essa grande mudança, né, que foi necessária para que a gente não pudesse contrair o vírus nem repassar para outras pessoas, né? A gente vê o grande número de infectados. Eu estava olhando hoje, a gente tem mais de 16 milhões, né, 16 milhões e meio de pessoas infectadas no mundo todo. De recuperados, a gente tem 9 milhões e meio, um pouco mais de 9 milhões e meio, isso foi a informação de hoje à tarde. E de mortes, 655 mil mortes no mundo, né? Então, a estimativa é que 2,6 bilhões de pessoas foram colocadas sob alguma forma de quarentena em março. Então, início da pandemia, na maioria dos países do mundo, ali início de março, mais de 2 bilhões e meio de pessoas foram colocadas de alguma forma em quarentena. E a gente fica pensando, qual o impacto disso, né? Pensando nesses números aqui de mais de 16 bilhões,
né, de e-mail de pessoas que foram contaminadas, né, que foram casos confirmados. E, infelizmente, mais de 600 mil pessoas que perderam suas vidas diante da pandemia. Então a gente olha para esses números e a gente não pode esquecer que não são simples números, né? São pessoas. E quanto mais essas pessoas se aproximam de nós através dos laços, né, sanguíneos, quando a gente pensa que não está assim tão distante, quando a gente vê perto de nós, quando a gente percebe amigos se contraindo o vírus, famílias, né, quando a gente vê pessoas que estão perdendo também suas vidas, a gente entra meio em pânico, né? Talvez nem todo mundo entre em pânico, mas uma grande parte sim, começa a pensar, uau, isso de fato está acontecendo, nem se for comigo, né? E se eu contrair esse vírus, nem se eu vier a óbito, porque a gente não sabe, né? Tem pessoas que têm porte de atleta, jovens e estão morrendo, e alguns mais idosos que passam por essa situação e voltam para suas casas. Então a gente não sabe o nível de infecção nem de mortalidade quando a gente contrai esse vírus, né? Então, diante dessa situação de lockdown, de isolamento social, algumas pesquisas começaram a mostrar dados, mesmo que pouco tempo, né? Mas a gente tem avançado muito com as pesquisas e na área de saúde mental a gente tem visto algumas mudanças também. Eu queria trazer para você essa noite. Na verdade, a live de hoje não é uma live muito do que a gente faz. A minha fala hoje não vai ser assim. O que a gente precisa fazer para passar melhor durante a pandemia, né? Que dicas eu posso ter para sobreviver, vamos dizer assim, a esse tempo de pandemia. Eu já fiz uma live sobre isso, né? Lá no início você vai ver nos meus vídeos aí, tanto no Insta como no Facebook, umas primeiras lives eu falei sobre isso. Hoje eu queria chamar mais atenção para alguns dados de pesquisa nessa área da saúde mental, né? O que é que a gente tem já de dados de pesquisa com relação à saúde mental diante do contexto de pandemia? Então, a ideia mais é falar um pouco nessa live sobre isso. E o primeiro ponto que eu queria chamar é que a gente poderia ter mais preparação, estar mais preparados para passar por esse momento de pandemia, durante esse momento de confinamento. A gente poderia estar mais preparado se a gente desse mais atenção à nossa saúde mental. Mas, infelizmente, para muitos, cuidar de saúde mental, dar cuidado à saúde mental é coisa de doido, infelizmente. A gente criou esse conceito errado. Na nossa cultura isso é muito forte ainda, não só no Brasil, né? Nem no Nordeste, que eu sou aqui do Nordeste. Não só no Brasil, mas no mundo. A saúde mental ainda é coisa para doido, para gente que está desesperada, né? Para gente que está enlouquecendo. E a gente sabe que não é isso. Então, por conta esses conceitos e a falta de investimento nessa área de saúde mental, a gente não passou bem por esse período de pandemia. A gente poderia ter passado melhor se a gente levasse saúde mental a sério, né? Então, tem pesquisas aqui, por exemplo, a pesquisa da BBC, que fala das consequências psicológicas diante desse momento da pandemia. Que consequências, que resultados a gente tem disso quando a gente pensa nas pessoas, né, em mudanças comportamentais e emocionais. E aqui tem uma pesquisa no Rio de Janeiro, né, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu estou aqui com a informação. Ele mostra um aumento de casos de depressão e de ansiedade na população. De março a abril, né, a gente está em julho, então esses dados aí já alterou um pouco, mas eu achei interessante trazer. Ele coloca aqui de março para abril, os dados mostram, os dados coletados online indicam que o percentual de pessoas com depressão ela saltou de 4% para 8%, ou seja, dobrou em um mês, né, os casos de depressão que foram observados aí nessa pesquisa. Eles dobraram de 4% para 8%. Enquanto isso, os quadros também de ansiedade, ele subiu de 8,7% para 14,9%. Então a gente vê aí um aumento dessa situação, desse transtorno, tanto de ansiedade como de depressão, o que era esperado, né? O que era muito esperado de fato. E um outro dado que traz, eu achei bem interessante, é que, ao contrário do que a gente pensa, as pessoas no confinamento, elas não tendem a adoecer mais mentalmente. Né? Não é só o fato de estar isolado que vai fazer com que a doença mental, o transtorno, ele se assevere, né? Mas ele mostra que aquelas pessoas que precisaram sair de suas casas, que precisam sair de casa porque trabalham na área do serviço essencial,
que trabalham diariamente, essas foram as que apresentaram os maiores níveis de adoecimento mental. Então, quem apresentou o maior nível de adoecimento mental foram aqueles que estão no serviço essencial. E se a gente pensar, quem deles seria mais afetado? O pessoal da saúde, né? Isso é uma coisa lógica, porque estão ali de frente, né? Então, eu acho bem interessante esse dado. Não é só por estar confinado que a gente tem a tendência de adoecer mais, mas principalmente aqueles que tiveram, durante o confinamento, que sair de suas casas diariamente, né? E a gente pensa, pegar ônibus superlotados, se expor mais ao vírus, estar mais com risco, sofrer um risco maior de contrair o vírus. Então, essas pessoas, elas tendem a sofrer um maior nível de estresse e, portanto, um aumento da ansiedade e da depressão. E aí, durante a pandemia, a gente também viu o quê? Aumento desses transtornos mentais e também uma mudança de comportamento ligado à violência. Cresceu o número de violência doméstica, de agressões físicas, né? A gente viu um dado aí que falava muito contra a mulher, mas acredito que contra a criança e adolescente também. A gente viu o aumento dos casos de pedofilia também contra a criança e o adolescente, né? E o aumento do uso de substâncias, sejam elas lícitas ou ilícitas. Então, estudos também mostram essa grande realidade durante a pandemia, né? O que leva alguns pesquisadores a falar de uma quarta onda. Então, não sei se você já viu isso, mas alguns telejornais e alguns artigos na televisão, eles já falam um pouco dessa quarta onda. O que seria essa quarta onda? Seria a próxima mudança que está por vir após a pandemia, né? Diante dessa situação de isolamento, perda de emprego, né? O medo de contrair o vírus, ou você contrair, né? Você ter perdido pessoas, está vivenciando o luto, né? Falei sobre o luto também em outra live, você pode ir lá atrás que você vai encontrar também. Então, assim, essa quarta onda está ligada exatamente a esse momento pós-pandemia que está se esperando, né? Então, alguns especialistas em saúde mental, eles falam sobre isso, alertam para essa possibilidade de distúrbios crescentes de ansiedade, de depressão, de estresse, né? E até mesmo de casos de suicídio como resultado dessa pandemia. Então, isso chama atenção para a gente, para o governo, né? Sobre a necessidade de a gente valorizar políticas públicas de relação à saúde mental, porque se a gente for procurar ajuda hoje, por exemplo, os CAPs, né, que são os Centros de Atenção Psicossocial, a maioria deles estão, lógico, como outros trabalhos, né, reduzidos, com a equipe reduzida, né, e a população precisa de ajuda e onde ela pode buscar essa ajuda, né? Possivelmente os grupos terapêuticos que funcionam nos CAPs, eles não vão encontrar, né? Pode ser que ele tenha um trabalho ali especializado, mas trabalho em grupo ainda não por conta da situação. Mas a pandemia, ela nos alerta, nos chama atenção para isso, né? Eu preciso melhorar esse serviço de saúde mental. Não basta apenas disponibilizar telefones para que a população ligue e receba um aconselhamento, mas a gente precisa levar mais a sério a saúde mental, né? A investir nessas políticas, né? Na questão de buscar profissionais qualificados, fornecer, dar possibilidade para que a população tenha mais acesso a um serviço de saúde mental, né? E aí a gente precisa pensar, quando a gente fala dessa quarta onda, se a gente lembrar também uma atenção que a gente deve dar a populações mais vulneráveis, né? Como idosos, crianças, pessoas que já sofrem algum tipo de transtorno, já com algum tipo de transtorno. Então eles fazem parte de um grupo de risco, são a população mais vulnerável, né? E a gente pode pensar também em profissionais de saúde, que estão de frente hoje, né? Cuidando desses pacientes. Muitas vezes eles mesmos perderam esses profissionais. Amigos durante a pandemia, né? Amigos que estavam ali trabalhando com eles. A gente viu, eu não tenho um número hoje agora, mas facilmente a gente encontra a porcentagem de pessoas da saúde, profissionais da saúde, que perderam suas vidas ou foram contaminados. Então, tendo que essas pessoas desse grupo vulnerável aí, tendo que lidar com poucos recursos, né, e ter que dar assistência àquelas pessoas. Então, elas estão em um risco muito grande. Elas estão de frente lutando. Imagina o estresse dessas pessoas, de muitas vezes não poder voltar para casa, né? Alguns até, eles alugam um quarto, né, em hotel, estão em hotel em pousada, para não evitar repassar esse vírus para quem está na sua casa, né? Então,
Essa quarta onda, infelizmente, ela é esperada diante de todo esse contexto de pandemia que a gente está vivendo. Mas após a pandemia, a gente vai esperar, então, é provável essa grande crescente de casos de depressão, de ansiedade, né, de tentativa de suicídio, coisa que já tem acontecido hoje. Porque nós estamos em meio, hoje, a esse cenário de medo, né, de angústia, de luto, né, de luto, porque estamos perdendo pessoas, mas não só pessoas. O luto fala de perdas, então perdas de emprego, né, perda do contato social, né, alguns estão isolados, o medo de contrair o vírus dentro de casa, porque algumas pessoas estão confinadas em casa, mas também estão contraindo o vírus. Né? Então, o fato de estar em casa não garante 100% que eu não contraia, né, o Covid. Então, é isso aí. Então, a gente precisa de um sistema de atendimento psicológico, né, bem coordenado, que permita às pessoas resolver seus problemas por conta própria, mas para que também possam procurar ajuda para pessoas ou familiares que estão com problemas. Então, assim, a gente tem algumas formas, né, de buscar ajuda. A gente tem alguns números que a gente pode conseguir aconselhamento, mas o número de profissionais ainda é muito pequeno. A gente precisa ampliar esse serviço de saúde mental para a população. Eu sou aqui da cidade de Arco Verde, no interior de Pernambuco, e quando a gente pensa em saúde mental para o adolescente, ou criança e adolescente, a gente vê como tem um grande espaço vazio aí. A gente não tem um espaço específico, especializado para o adolescente e para a criança aqui em Arco Verde. Então, é um grande problema. Esse é um exemplo, né? E ainda, dentro dessa pesquisa, do que tem sido divulgado hoje, de resultados, de mudança de comportamento, de estados emocionais, né, de transtornos que tem crescido durante a pandemia, uma das coisas que foi pontuada é que é esperado também que pessoas desenvolvam o estresse pós-traumático após a pandemia. Né? Além desses casos crescentes que a gente já viu, a gente falou aqui do início, de ansiedade, de depressão, tentativa de suicídio, ainda esperado casos de estresse pós-traumático, que é o que as pessoas vivenciavam durante a guerra. Né? Então, claro que se a gente não pode fazer uma analogia entre guerra e pandemia, né? Mas são momentos dificílimos, de perdas de pessoas, de lidar com a morte. Né? E eu lembro de um telejornal que eu assisti, que ele dizia assim: nós estamos numa guerra. Talvez você não esteja escutando os tiros nas ruas, mas preste atenção, você vai ouvir o som das ambulâncias. Isso vai se tornar uma constante perto de você. E eu fiquei pensando, rapaz, isso é verdade. A gente não está vendo tanques de guerra nem tiros aqui, mas a gente está vendo o quê? Ambulâncias, né? Hoje talvez diminuiu, né? Isso aí, logo no início da pandemia, isso foi bem divulgado, que a gente estava numa guerra. E de fato, a gente não acabou ainda essa guerra. Né? Algumas cidades estão em queda, o número de pessoas infectadas, mas isso está alternando, né, o tempo todo. Ontem eu estava olhando no telejornal que o Pernambuco ela voltou a um aumento no nível de contaminação. Né? Ela estava estável, ele chegou a um nível de queda nos casos, mas ontem já estava em alta. Então isso, até a gente ter uma vacina, a gente vai ter que saber conviver com isso. Né? Mas aí eu alerto para essa quinta onda, né, que eu tenho visto nessa pesquisa, aliás, a quarta onda, né, esperada após a pandemia, que ele fala sobre esse estresse pós-traumático. Então, veja, pessoas que vão estar vivenciando, né, revivendo a emoção de perda, revivendo a emoção de ter perdido pessoas queridas e gerando, lógico, mais estresse, ansiedade e quadro depressivo. Infelizmente, essa é uma onda que está sendo esperada. Todos vão desenvolver um estresse pós-traumático, e aí nessa pesquisa que dizia não, é esperado entre 5% e 10% da população desenvolva, mas que ainda é um número grande, né? Então existem grupos de risco que a gente pode identificar, mais vulnerável a desenvolver um estresse pós-traumático. Os mais óbvios, claro, a gente acabou de falar, são os profissionais de saúde que estão de frente, na linha de frente, né? Há também aqueles membros aqueles que têm membros da família que perderam, né? Aliás, membros familiares que foram afetados ou que morreram devido à Covid. Então, essas pessoas que tiveram a experiência de ter contraído a Covid, ou parentes próximos, ou que perderam, elas estão dentro desse grupo que tem grande chance de desenvolver
um nível elevado de estresse, de ansiedade, que pode chegar até um nível de estresse pós-traumático, algo muito mais grave, né? Mulheres com crianças pequenas, jovens e adultos, né? Adultos jovens também, porque não suportam o confinamento. Crianças pequenas é difícil a gente lidar com crianças pequenas. Quem sabe, né, do que eu estou falando. Eu tenho um casal de 7 e 10 anos e como é difícil para eles estar em casa. A gente precisa o tempo todo estar dialogando, favorecendo a fala, né, a expressão das suas emoções também, porque muitas vezes ela vai estar mais irritada, ela vai estar mais estressada porque está em casa, não está tendo contato com os amigos, com a escola, o contexto escolar também não vai. Então a gente precisa criar estratégias, né, para lidar com esse estresse delas. Elas estarão mais ansiosas, elas estarão mais irritáveis, a gente também vai estar, ou a gente já está, né? Então eu vejo alguns pais dizendo, eu coloquei meu filho de castigo ontem, coloquei meu filho de castigo hoje, eu não sei o que está acontecendo com ele, porque ele está tão estressado. Será que a gente não está se percebendo do que está acontecendo com ele? O que está acontecendo com ele é o que está acontecendo conosco, na verdade, né? E a gente não pode penalizar mais uma vez, não é isso? Penalizá-lo porque ele está estressado, cansado, porque todos nós estamos nessa condição. Então é preciso a gente pensar um pouquinho além e lembrar que vamos ficar ainda confinados por mais algum tempo. Não sabemos por quanto tempo, né? Mas é preciso saber ainda lidar um pouco mais com isso. A gente está ouvindo aí que vacinas estão sendo fabricadas, tem promessas de vacinas aí até o final do ano, então Deus queira que a gente chegue nesse momento, né, de se sentir mais seguro para andar nas ruas, para enviar nossos filhos para escolas, né, para a gente trabalhar de forma mais aliviada, não é isso? Mas precisamos ter mais paciência com essas crianças aí, né, e evitar colocá-las de castigo todas as vezes que elas desobedecem a gente. Elas estão em casas, confinadas também, né? Então, lembrando aí, esse grupo de risco que tem grande chance de desenvolver esse estresse crônico ou até pós-traumático. A gente está falando aqui no final. A gente está falando de pessoas que são da área de saúde, né? Pessoas que tiveram Covid ou conviveram com pessoas que foram infectadas ou até que chegaram a falecer, né? Mulheres com crianças pequenas, jovens e adultos jovens, que também é muito difícil lidar com esse confinamento, né? Então, há vários grupos de alto risco que podem ser identificados, mas os números ainda não são claros. E a gente só vai saber com certeza isso após pandemia. Então, para você que chegou agora, a gente está falando um pouco aqui sobre essa quarta onda que tem se falado hoje, e pesquisas têm mostrado, a esperada pós-pandemia, né? Esse contexto que a gente vive atualmente, ela vai trazer, já está trazendo, mudanças emocionais e comportamentais. E para o futuro, o cenário não parece ser assim tão bom, porque tudo isso, a gente está vivendo um grande momento de luto coletivo, né? Um grande momento. Se a gente não perdeu alguma coisa, mas a gente convive com alguém que pode ter perdido, né? O que está perdendo. Então, as pesquisas mostram que a gente não sabe o impacto disso tudo nas nossas emoções, a gente não sabe o impacto disso tudo para frente, né? Mas aí as pesquisas vão dizer um pouco sobre isso. E a gente está falando aqui do que é esperado, né? E a gente pensa que sintomas é que podem causar um alerta, devem causar um alerta na gente, né? Sobre um estresse exagerado, uma ansiedade que a gente poderia pensar que é preciso buscar ajuda então, né? Uma pessoa ela pode desenvolver qualquer sintoma, e a gente tem falado um bocado isso aqui nas lives, nos meus vídeos, né? Sobre alguns sintomas do estresse e da ansiedade, mas a gente precisa dar atenção quando algo começa a prejudicar a nossa rotina, o nosso dia a dia, nossos relacionamentos, o nosso trabalho e pessoalmente, né? Então, quando a gente percebe sintomas que estão interferindo na minha forma de trabalhar, que não estou conseguindo trabalhar, não estou conseguindo me relacionar com as pessoas, né? E dentro de casa também, eu vivo em isolamento, em sofrimento, então a gente precisa sim dar atenção, um pouco mais de atenção nesse caso, né? E também os sintomas físicos, né? A pressão no peito, a falta de ar, a insônia, né? Ficar mais irritável ou muito emotivo, tudo isso já são sinais que precisamos dar mais atenção, né? Então,
quando a pessoa não consegue mais funcionar normalmente em sua rotina. Acho que em suma seria isso. Quando a gente não consegue amar, ou não consegue muitas vezes se compreender, né? Ou não consegue mais trabalhar, se relacionar, relaxar, a gente começa a se isolar e os sintomas físicos começam a aumentar, falta de ar, a taquicardia, né? O medo de sair no outro dia, né? Algumas pessoas elas têm desenvolvido sintomas de ansiedade generalizada ou ataque de pânico, e aí as coisas vão se agravando, né? Um ataque de pânico, por exemplo, a pessoa ela pode começar a ter medo de sair de casa, porque para ela, se ela teve um ataque de pânico na rua ou no trabalho, então, e voltar ao trabalho naquele local onde houve aquele primeiro episódio, né? Para ela pode pensar, poxa, eu vou ter um novo episódio ali. Então ela começa a evitar, ter medo de sair de casa. Então isso é muito comum. Então esses sintomas, esses sinais, esses sintomas, elas são importantes para a gente se avaliar e ver até que ponto eu preciso de ajuda. Ou até que ponto eu conheço alguém que está mudando seu comportamento, né? Ela era uma pessoa que falava demais, que saía na rua, conversava com os outros, que tinha uma rotina e de repente ela não faz mais nada disso. Então a gente pode ajudá-la também a buscar um serviço especializado em saúde mental e ver, cuidar da sua saúde, né? Cuidar de si, evitando que esses sintomas se agravem ainda mais. Então essa é a realidade que a gente vive hoje, né? Como mais uma vez vou finalizar aqui e vou trazer isso. O vídeo de hoje não era muito para a gente falar sobre como a gente lidar na pandemia. Eu fiz uma gravação de um vídeo, uma live anterior sobre esse tema. Então hoje era mais eu trazer para vocês qual cenário a gente pode ver hoje de pesquisas que já apontam mudanças, crescimento de alguns transtornos. Então trouxe um pouco esse cenário, talvez mais negativo, infelizmente, né? De uma projeção para o futuro, de que pós-pandemia as coisas podem demorar a se organizar ainda, né? E muitas pessoas que sofreram, que tiveram grandes perdas, eles precisarão de ajuda, né? De ajuda de profissionais para passar por esse momento. Então, não sei se alguém tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário, mas a ideia é a gente falar um pouquinho sobre essas mudanças que algumas pesquisas já têm trago para a gente, já tem mostrado, né? Tem muita coisa acontecendo e a gente precisa estar atento, né? Para a gente se cuidar também. Então, algumas pessoas entraram aqui, né? Valéria, aí, Lilian já tem entrado antes, Andresa Dantas, Luana, Keila. Então, são algumas pessoas que estiveram ou que estão aqui conosco. Rodrigo. Então, assim, agradecer a vocês. E vamos lá. Se marca alguma pessoa nesse vídeo. Eu vou deixar essa live gravada. Marca alguma pessoa aí. Ou compartilha com alguém. Vamos espalhar essa informação. A gente precisa se cuidar, né? A gente precisa cuidar de nós, do nosso mundo interior, né? Da nossa pessoa. Então, obrigado aí pela atenção. Eu vou finalizar, mas não esquece de marcar alguém depois. Se for subir esse vídeo, vai ficar salvo aí. E você pode indicar outras pessoas e ver outras vezes, se você quiser, tá bom? Obrigado, boa noite para vocês.